PL, Partido Liberal, a lógica das indicações por conveniência entre a ala do Valdemar e os conservadores de fato. Aqui eu falo o seguinte: dentro do PL cresce o debate sobre como o partido escolhe seus nomes. Em São Paulo, Valdemar bancou André do Prado para o Senado, contrariando até mesmo Jair Bolsonaro e deixando Salles de fora. E também o caso de José Medeiros. Salles reagiu, falou em manobra do Centrão e nomes ligados a esquemas. E agora, em Rondonópolis, um secretário ligado diretamente à ala Valdemar foi exonerado após violência doméstica. A pergunta que fica, e eu já jogo aqui para o Rodrigo Constantino: indicar por acordo e não por mérito cobra um preço alto da direita, Consta? Sem dúvida, Emilinho. Política é a arte do possível, tem que fazer concessão, tem que ser realista, né? Precisa de palanque, precisa de cabo eleitoral, precisa de tempo, de fundo partidário. É um jogo difícil. Os partidos estão nas mãos de caciques partidários. O PL tem uma ala bolsonarista, mas ele é propriedade do Valdemar Costa Neto, o mesmo lá do mensalão do PT, né? E o Valdemar muitas vezes usa o bolsonarismo para atrair votos, portanto recursos, e usar os seus homens de confiança para quadro-chave. Então esse caso do Mato Grosso é um caso de violência doméstica, um negócio bizarro, né? Aconteceu ali, né? Que a polícia chegou, o sujeito deu carteirada no condomínio, bêbado, né? A polícia foi, a mulher estava trancada no quarto sob efeito de remédio, fotos rasgadas, uma cena assim de novela, né? E esse sujeito foi exonerado, né? E ele é da ala valdemarista. Então, isso desperta esse debate, né? Essas reflexões necessárias para a direita de até onde vai esse pragmatismo. Porque daqui a pouco a gente está chamando de direita algo muito diferente. O André do Prado estava até hoje num evento com o Tarcísio, com o governador Tarcísio, com o prefeito Ricardo Nunes, né? O André do Prado, o Arthur Lira, não vou nem falar do Ciro Gomes no Ceará, né? Mas esses não são nomes nem de perto ligados à direita, ligados ao movimento conservador. São nomes do Centrão, que tem apoio até da esquerda, e que tem que ser olhado com muita desconfiança, para dizer o mínimo, né? De novo, a gente entende que algum tipo de concessão, de pragmatismo, tudo isso é necessário na política, mas é evidente que a direita corre o risco de ser diluída, né, de ser usurpada por uma turma do Centrão que usa um selo, né, um rótulo de direita só para atrair votos. Então, esse é o problema que muita gente está enfrentando hoje dentro da direita ou dentro do próprio PL. Né? Acho que a indicação do próprio Eduardo Bolsonaro, do André do Prado, em vez de um Melo Araújo, por exemplo, não vou falar, o Ricardo Salles saiu do PL, foi para outro partido, tudo bem, está lá no Novo. Agora, dentro do PL tem outros quadros, né? Um deles em São Paulo seria o do Melo Araújo, o vice-prefeito. Ele foi preterido para a indicação de alguém como André do Prado, que foi presidente da Lesp com votos do PT. Então, a pergunta fica no ar. Até onde vai o pragmatismo, até onde a direita não está sendo engolida pelo Centrão? Porque daqui a pouco, né, você tem que apoiar o Alcolumbre para a presidência do Senado, porque tem que ter comissão. Apoiar o Hugo Mota para a presidência da Câmara, porque ele já vai ganhar mesmo e pelo menos a gente negocia alguma coisa. O André do Prado, porque é o que temos. O Arthur Lira, porque senão é pior ainda a alternativa. O Ciro Gomes, senão é o PT no Ceará no governo. E daqui a pouco você olha e fala, tá, mas o que raios isso tem a ver com conservadorismo? Absolutamente nada. E o que me preocupa muito, Emilinho, é quando vem um escândalo desses, né, de uma figura ligada ao Valdemar, daqui a pouco tem gente dizendo assim, não, finge que não viu, porque isso vai ser ruim para a candidatura do Flávio ou para o PL, que é o partido onde está a turma bolsonarista. Então, se a gente não puder mais
denunciar um sujeito que deu carteirada no condomínio, estava bêbado e acusado de agressão doméstica, se a gente não puder mais denunciar isso porque é um dos nossos, eu já não sei mais o que quer dizer o nossos nessa equação. E a gente acaba daí entrando no jogo do PT, né, Consta? O jogo do PT é o poder acima de tudo. Né? É o poder acima de tudo. Por isso que eles são mestres na arte da mentira, por isso que eles são populistas, por isso que eles fazem conchavo com qualquer coisa que ajude nesse projeto. Né? É óbvio que nós denunciamos esses meios e não podemos permitir que a direita se transforme num PT de sinal trocado. É óbvio, né? Então, vencer a todo custo não pode ser a única meta de alguém que se diz conservador de verdade. Muito bem. Agora, uma pauta exclusiva aqui do Braddock Show. A apuração indica que uma ala ligada ao PT estaria de olho na abstenção como fator de 2026. Segundo a apuração, uma ala ligada ao PT estaria de olho na abstenção. O relato: desestimular o eleitor desanimado a comparecer apostando em abstenção recorde. Ou seja, esvaziar as urnas em favorecimento à reeleição. Mas será que isso não seria um tiro no pé? Ou de fato favorece o Lula? Eu pergunto para você, Consta. Eu acho que favorece o Lula, né? A abstenção alta num cenário que nós temos hoje. O Lula tem a máquina na mão. O lulismo tem lá 1/3 de eleitores que não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, o Lula é pego estuprando uma menina em praça pública, eles vão votar no petismo, né? A gente estava falando agora de petismo com sinal trocado. Está sendo criada uma turma que se diz de direita, mas age de forma similar, né, em relação ao bolsonarismo, digamos assim. Mas o fato é que a direita é mais exigente. A direita, a turma que quer derrubar o Lula, ao mesmo tempo que tem valores e princípios, ela quer se ver empolgada, animada com uma candidatura. Se ela não estiver animada, se ela estiver desconfiada que é tudo mais ou menos a mesma coisa, ou que do outro lado também é gente corrupta, e que não é direita, é o centrão, enfim, se estiver desanimada, né, pode ter uma abstenção mais alta de eleitores independentes que fariam a diferença pró-candidatura de direita, né, e isso favoreceu o PT. Nós estamos vendo agora no Peru como cada voto conta. Eu li um livro do Brian Kaplan há um tempo atrás, gostei muito, resenhei, né, chamado O Mito do Eleitor Racional. É um livro muito bom. Né? E um dos primeiros argumentos é assim, cara, seu voto na verdade não vale nada. Vamos ser realistas aqui. É 1 sobre 100 milhões de eleitores, 130 milhões de eleitores, não vale nada. Olha o que está acontecendo no Peru. 50-50. Está sendo contagem voto a voto ali, vai ser no Photoshop. Né? Então, refutou o livro, a realidade peruana. Cada voto importa. E a abstenção é um risco. O isentão que fala assim, nem Lula nem Bolsonaro, eu não gosto de nenhum deles, ele ajudou, sim, na última eleição, a vitória do Lula. Então, eu sou um dos que criticam essa postura do voto nulo. Eu acho que você tem que escolher o menos pior. E o menos pior, para mim, não resta a menor dúvida, vai ser sempre qualquer um contra o Lula. O problema é que se o candidato for frágil, se ele tiver telhado de vidro, se ele não empolgar, o problema é que chega lá na hora, tem muita gente que não sai de casa para votar, ou que não faz campanha, né? E isso pode pesar no final. Por isso que é importante discutir, né, quem é o melhor candidato para bater o Lula, porque o movimento anti-Lula, anti-PT, ele é muito forte no Brasil ainda. Só que para vencer uma eleição majoritária no segundo turno, você precisa cativar o eleitor, você precisa trazê-lo para as urnas, né? E essa é que fica a dúvida no ar, né? Sei lá, se essa coisa de misturar tudo, de caso Master, Daniel Vorcaro, esses troços não atrapalha, né? Então, é uma dúvida sincera
que os antipetistas precisam discutir, né? Porque existe o bolsonarismo e existe o antipetismo, não são a mesma coisa, né? Então, eu tenho receio, sim, Emilinho, que a abstenção possa favorecer o Lula e acho que eles estão jogando com isso. Eles estão jogando com isso, até porque, meus amigos, é o seguinte, até pedi para o Cláudio separar uns inserts aqui, o povo se tocou. Eu acho assim, começou, né, lá em 2002, aliás, começou até antes, né, na eleição já aqui de 88, inclusive, mas, ó, tá aqui, ó, é sempre a mesma história, né? Agora sim o PT vai consertar o país. E aí depois, o que o sujeito, o que o cidadão, ele na verdade ele sente? Hoje em dia aqui no Brasil, o que o cara sente, Cláudio? Por favor, o próximo tá aí, ó. É o poder de compra hoje do brasileiro é esse, né? Comparado aí 2005, porque cá entre nós, né, Consta, o Lula naquele primeiro mandato, ele deu sorte de pegar as commodities em alta. Então, ele não investiu em nada que gerasse produtividade, mas o fator geopolítico econômico por si só deu a impressão que a gente tinha poder de compra, logo o dinheiro, inclusive, com plano real, né, subsequente aí com plano real que funcionou, quer dizer, deu a impressão de que o país estava uma maravilha. Agora a gente vê a realidade dos fatos, né? Emilinho, o editorial do Estadão hoje, que ninguém vai dizer que é um jornal bolsonarista ou sequer de direita, é um jornal tucano, né? O editorial do Estadão hoje fala que o Lula vai quebrar o país para ser reeleito, né? São várias medidas populistas, tem um estudo do economista Marcos Mendes, da XP Investimentos, mostrando que já somam 240 bilhões de perdão de dívida, de estímulo fiscal e tudo. Quer dizer, o Brasil está sendo rifado, o futuro do Brasil, para a reeleição do Lula. E aí, né, muita gente fala, olha, se der mais 4 anos de Lula, o Brasil não aguenta, a gente sabe que vai bater no muro, vai cair no abismo. E eu estou vendo algumas pessoas nas redes sociais, né, falando o seguinte, sempre esse papo, né, de que o Lula vai quebrar o Brasil, mas nunca quebra. Como assim nunca quebra? O Brasil quebrou com a Dilma. E era a mesma equipe econômica, era o Guido Mantega. Você lembrou, Plano Real, que foi uma herança bendita, em vez de maldita. O bônus demográfico, o fator chinês das commodities. Tudo isso permitiu que o Brasil crescesse por um tempo, apesar do Lula como gestor irresponsável. Mas bateu no muro com o governo Dilma. O PIB caiu quase 10%, quebrou. O Brasil quebrou, estava indo para o abismo. Aí teve o impeachment. Então, de novo, nós estamos vendo isso. Quase 100% de dívida sobre o PIB, a perda do poder de compra da moeda, sentida no dia a dia no mercado, muito mais do que os indicadores oficiais do IBGE, do Márcio Pockmann, né? A questão geopolítica, o Brasil virou um pária global, ele hoje é o eixo do mal, né? Você soma tudo isso, você fala assim, o autoritarismo, a censura, o aparelhamento das instituições, o STF, você fala assim, o Brasil aguenta mais 4 anos disso? Não aguenta, não. Não aguenta, não. Então não é retórica, não é figura de linguagem, não é exagero, né? O Estadão, um jornal tucano, está lá batendo bumbo. Olha, vai dar ruim. E não não é para fazer campanha para o Flávio, né? Que o Estadão está alertando isso. É porque realmente qualquer um que sabe fazer conta e somar 2 com 2 está vendo o que está acontecendo. Então, Emilinho, sim, o PT já quebrou o Brasil antes e vai quebrar de novo.